Bom dia, meu querido, mais um Manhã com Deus começando por aqui, porque você já sabe, todo sábado é dia de Manhã com Deus. E hoje vim trazer mais uma palavra de Deus para o seu coração, mas em um formato diferente, é isso mesmo. O Senhor tem colocado em meu coração para fazer em um formato diferente nesses próximos vídeos. Nós vamos estar fazendo uma série falando sobre um assunto bem bacana que tem queimado em meu coração, que eu acredito que vai falar muito contigo, que eu tenho certeza que todo mundo já viveu ou vai viver ou está vivendo isso. Então é algo que Deus tem colocado em meu coração e que o título será Caminho no Deserto. Eu tenho certeza, se você já não passou no deserto, você está passando, você vai passar. O deserto é um período difícil na vida do crente. Ele é um tempo de grande desafio para a nossa fé. Ele é um tempo de realmente da nossa fé ser desafiada. E ali o crente, ele passa por muitas situações, justamente para que ele possa alcançar as promessas de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês sobre uma jornada, a jornada do povo de Israel no deserto. Desde quando eles saíram ali do cativeiro ali no Egito, até quando eles pegaram as pedras da lei ali no monte Sinai, quando Moisés desceu do monte depois de 40 dias com as pedras. Então, uma jornada que o povo de Israel percorreu ali no deserto. E eu quero compartilhar com vocês muitos ensinamentos que o Senhor tem trazido ao meu coração neste livro de Êxodo, né, que é ali que conta toda essa jornada. E se você está vivendo, assista esse vídeo. Se você está passando pelo deserto, assista esse vídeo. Se você não viveu, você vai viver, meu irmão. Todo mundo vive o deserto. Então assista também. Se você sabe de alguém que está vivendo o deserto, precisa dessa palavra, envia para ela. Serão 4 vídeos falando sobre isso. E eu tenho certeza que vai ensinar muito a você, trazer muita revelação do Senhor ao seu coração e vai te abençoar bastante. Então, se você está enfrentando, ou já enfrentou, ou vai enfrentar, assista esse vídeo, porque de qualquer jeito vai te abençoar. O povo de Israel teve uma jornada no deserto contada no livro de Êxodo. Ali, desde que eles saíram do Egito, do seu cativeiro, até chegar ali no Monte Sinai, foi uma trajetória que eles percorreram e eles teve algumas paradas que Deus os mandou parar ali, acampar em certos lugares estratégicos. E ali, nessas paradas, é que Deus tem trazido ao meu coração alguns ensinamentos. E ali no deserto, todo mundo passa por muitas situações. O deserto é algo muito corriqueiro na vida do crente e até muitas vezes do não crente. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você hoje, que você tem que entender, que o deserto não é lugar de morada. Não é lugar para você morar, para você se estabelecer, para você habitar. É lugar de você somente passar. Ele é lugar de passar somente. Ele é lugar de passagem na sua vida. E segundo, que o deserto ele é necessário para o nosso crescimento espiritual, para o nosso avanço diante de Deus, para o nosso amadurecimento. Ele é necessário. E mais uma coisa eu quero compartilhar com você, que o deserto ele tem seus objetivos, como tudo que Deus faz em nossa vida. Nada é por acaso. Tudo tem um porquê e tudo tem um objetivo. É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor faz nas nossas vidas. E no início de Êxodo conta a história de Moisés, desde o seu nascimento até quando ele foi chamado para ser o libertador de Israel ali do Egito. E também conta as 10 pragas ali que aconteceram no Egito. E a partir do capítulo 12, no versículo 31, começa o êxodo do povo de Israel. E a partir do versículo 37, o povo sai do Egito rumo ao deserto, liderado por Moisés. E aqui começa a nossa caminhada junto com esse povo, onde eu vou trazer para vocês alguns ensinamentos que vão ser divididos em 4 vídeos e que tem muitas coisas para poder passar para o seu coração, que eu tenho certeza que será uma revelação para você. Então Deus ele criou um caminho para que ele pudesse verdadeiramente se revelar ao povo de Israel. Aquele povo que conhecia Deus como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não era o seu próprio Deus, era o Deus
dos seus antepassados, era o Deus dos seus pais. Então Deus criou toda uma estratégia, todo um formato, uma forma ali de os levar até conhecer Ele verdadeiramente. Foi um caminho que Deus foi percorrendo com este povo no deserto, para os levar lá no final, no Monte Sinai, aonde Deus se revelaria a esse povo. Então nada é por acaso, o deserto ele tem um objetivo. E o povo de Israel viveu o deserto para conhecer Deus verdadeiramente, para que Deus deixasse de ser o Deus dos seus pais, ou Deus dos seus antepassados, e se tornasse o seu próprio Deus. E ali se tornasse verdadeiramente o seu Deus e conhecer verdadeiramente o Senhor. Então nós teremos 5 paradas, porque aqui nessa história de Êxodo, desde que o povo sai do Egito até chegar no Monte Sinai, são 5 paradas que eles fazem de forma estratégica, que Deus usou ali para poder falar com eles, ensinar a eles certas coisas. Teremos então 5 títulos, mas somente 4 vídeos. Entenda bem, serão 5 paradas, 5 títulos, mais 4 vídeos. Então serão divididas essas 5 paradas em 4 vídeos somente, tá bom? Então, a partir de hoje, nós vamos começar já esta série que vai estar falando sobre o caminho no deserto. E essa primeira parada, ela tem como título Dependência de Deus. Aqui nesse caminho que Deus criou um caminho estrategicamente planejado e pensado para que o povo chegasse até lá, na última parada, que é a 5ª parada, aonde Deus se revelaria a ele. Então nós teremos 5 paradas, 5 títulos que eu vou falar para vocês, só para vocês saberem mais ou menos como vai acontecer aqui. Primeira parada, primeiro título, Dependência de Deus. Segundo título, segunda parada, Fé provada. Terceira parada, Pão do céu. Quarta parada, Jesus, fonte de água viva. E 5ª parada, diante de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre dependência de Deus. Eu quero ler com vocês, começar lendo Êxodo 13:17, que diz assim: E aconteceu quando Faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Então Deus decidiu os levar pelo caminho mais longo no deserto, até chegar à terra prometida. Então eles teriam que andar pelo um caminho mais longo. Foi assim que Deus decidiu. Ele poderia os levar pelo caminho mais perto, mas o caminho perto teria muita resistência. Eles enfrentariam resistência do próprio povo egípcio ali. Então, Deus, para evitar essas guerras, essas resistências, Deus decidiu os levar pelo caminho mais longo. Pelo caminho que muitas vezes é mais cansativo, desgastante, mas que era mais seguro para eles. E Deus, quando ele decide ir pelo caminho mais longo, levar o povo pelo caminho mais longo, ele não estava pensando somente pela resistência ali do povo egípcio, a resistência natural, física, mas também espiritual. Porque toda libertação tem resistência, não somente física aqui no mundo natural, mas também o espiritual. Então, meu irmão, se você está entrando hoje no deserto, se você está passando pelo deserto, se você entrar no deserto, em algum momento lembre-se, Deus não vai te tirar do deserto muito rápido. O deserto, ele é um lugar de você viver isso um pouco, vamos dizer assim, de forma um pouco mais longa. Eu não estou dizendo que é 5, 10 anos, mas sim, não será ali em uma semana que Deus vai te tirar do deserto. Por quê? Porque Deus precisa que você passe pelo deserto, que você se liberte de muitas coisas no deserto, porque deserto é lugar de libertação e revelação. E ali ele precisa que você passe, você caminhe um caminho mais longo para que você alcance aquilo que ele tem para revelar a você, para que você alcance a libertação completa daquilo que ele precisa fazer na sua vida. Porque se ele te levar pelo caminho mais curto, muitas vezes a resistência que você vai enfrentar, tanto física, natural mesmo ali na sua vida natural, quanto espiritual, você muitas vezes desistiria no meio do caminho.
O povo de Israel poderia desistir se ele visse ali aquela grande resistência. Então Deus, com a sua infinita sabedoria, ele decidiu levar o povo de Israel pelo caminho mais longo, onde teria menos resistência, seria mais desgastante, mais cansativo, mas mais seguro, e com certeza que eles alcançariam aquele lugar que ele precisava chegar de forma tranquila e de forma que ele poderia ensiná-los durante essa caminhada. Então, meu irmão, o deserto não é um lugar que você vai sair muito rápido. Entenda isso logo de cara. O deserto é um caminho mais longo para que Deus possa te ensinar tudo que precisa, te libertar sem grande resistência para que você possa ter a revelação que você precisa. Então, o povo de Israel levou um tempo para sair deste lugar do deserto. Como nós também levamos um tempo para sair do deserto, porque deserto é lugar de libertação e revelação. E eu quero dar início aqui, agora que você já entendeu tudo isso, sobre a primeira parada do povo de Israel. Que ocorreram 5 paradas ali estrategicamente pensadas pelo Senhor para ensiná-los. E essa primeira parada, eu quero ler com vocês Êxodo 14, 12, que diz: não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos sozinhos, para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O povo de Israel estava revoltado com Deus, revoltado com Moisés, porque nessa primeira parada, Deus tinha mandado eles acampar de frente para o mar e de costa para o deserto. Eles estavam acampados entre o mar e entre o deserto e Faraó vindo com seu exército. Eles estavam encurralados, cercados. E o povo de Israel estava revoltado com Deus, revoltado com Moisés, nos deixasse morrer ali, ele falou para Moisés. Deus poderia ter nos matado naquele lugar mesmo, no próprio Egito. Nós não se importava em servir aos egípcios. É isso que eles estavam falando, nós não nos importava. Quer dizer, eles preferiam sofrer com cativeiro, sofrer sendo escravos, sofrer, padecer ali, tendo que, trabalhar de forma forçada, do que padecer e sofrer o processo da libertação para que eles pudessem sair daquela situação. Então, o que eles queriam dizer? Nos deixasse sofrer no cativeiro, nos deixasse sofrer ali nas nossas prisões, era melhor do que nós estarmos passando pelo esse processo doloroso da libertação. E quantos de nós somos assim? Nós murmuramos quando Deus nos quer libertar. Nós murmuramos pelos processos dolorosos que nós enfrentamos para sermos libertos. Nós murmuramos porque é muito difícil sair ali daquela situação. Sempre haverá enfrentamentos, sempre haverá muitas vezes situações difíceis ali naquele momento de libertação. Mas foi o próprio Deus que os encurralou. Preste atenção, meu irmão. Foi o próprio Deus que os colocou naquela situação. Foi Deus que os mandou acampar ali naquele lugar. Mas eles estavam revoltados justamente porque era Deus que os tinha mandado ali acampar. Então, é o Senhor que nos leva para o deserto. É o Senhor que nos coloca na situação. Não é o diabo. Ai, mas eu tô nesse deserto, o diabo tem se levantado. Não, irmão. O deserto é lugar que Deus te põe, não o diabo. Então, se você está encurralado no deserto, lembra-se, o Senhor te encurralou. O Senhor te encurralou. E por que ele te encurralou? Era isso que o povo de Israel precisava aprender naquele dia. Eles precisavam aprender a depender de Deus. A depender do Senhor. Deus os levou para o deserto, para um lugar de necessidade, sequidão e até mesmo de morte. E ainda por cima, os encurralou naquela situação para quê? Para manifestar o poder grandioso de Deus na vida deles. E assim alimentar a fé deles. E assim fazê-los e ensiná-los a depender de Deus. Deus é que mandou o povo acampar naquele lugar, justamente ali naquele lugar. Foi Deus. Eles ficaram encurralados, foi Deus que os encurralou. Em frente estava o mar, atrás estava o deserto e ainda o Faraó vindo com seu exército.
Eles estavam cercados. Eles não tinham outra escolha a não ser depender de Deus completamente, esperar em Deus completamente. Eles estavam no lugar do milagre, eles estavam no lugar do impossível de Deus. E é isso que Deus queria fazer. Ele queria colocar eles nesse lugar onde eles não teriam escolha a não ser depender de Deus. Então, quando Deus nos leva para o deserto, a primeira coisa que Ele quer nos ensinar é a depender dEle. Porque deserto, ele é um lugar de necessidade, de dificuldade, de sequidão, de fome, de escassez. É um lugar, se você não tomar cuidado, você morre. E para você sobreviver a este lugar que Deus te colocou no deserto, você precisa primeiramente depender dEle completamente na sua vida. Então foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Os forçou, os obrigou a depender dEle. Israel naquele dia ou dependia de Deus, ou não sobreviveria. Ou dependia de Deus, ou morria. E é nesse lugar de dependência que Deus nos coloca. É nesse lugar de dependência que nós também vemos o cuidado e a proteção do Senhor. Lá no deserto é que nós mais vemos isso. Eu quero ler com vocês também Êxodo 14, 20, que diz: e se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, e havia uma nuvem e escuridão para eles, mas clareava a noite para estes, de maneira que não se aproximou um do outro durante toda a noite. Então quer dizer, Deus se colocou ali entre o povo de Israel e o povo egípcio ali, o faraó que estava vindo, e para o povo egípcio estava tudo escuro. Eles não conseguiam enxergar nada à sua frente, mas para o povo de Israel estava tudo claro. É assim que Deus faz no deserto nas nossas vidas. Ele nos coloca no deserto, mas é Ele que nos protege. Ele nos ilumina para que a gente continue caminhando, mas Ele cega o adversário. Ele cega o adversário para nos proteger. Deserto é lugar de proteção, onde mais nós vemos o cuidado de Deus nas nossas vidas, onde mais a gente vê o tanto que o Senhor é maravilhoso, é lá no deserto. E agora eu quero ler com vocês também Êxodo 14, 21, que diz: e Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar por meio de um forte vento oriental durante toda aquela noite. E fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. Preste atenção. O Deus que fez os céus e a terra, que levou 7 dias para fazer o céu e a terra, Ele não quis fazer desse jeito. Ele decidiu deixar o povo esperando a noite inteira para que o mar se abrisse. Mais uma vez, Deus dizendo: eu faço tudo do meu jeito, meu irmão. Não é do seu jeito, eu faço da minha forma, da minha maneira, porque eu tenho um objetivo para isso. Então, se Deus muitas vezes te faz esperar a noite inteira, a noite toda, para cumprir uma promessa na sua vida, é porque justamente Ele tem um objetivo em cima disso. Deus, Ele nos coloca em situações que Ele poderia mudar tudo assim, ó, da noite para o dia, mas Ele nos faz esperar a noite toda, para que somente no raiar do dia nós podemos contemplar a grandeza, o poder sobrenatural que Ele vai fazer as coisas nas nossas vidas, mas Ele nos faz esperar a noite toda. Para quê? Para que a gente aprenda, primeiramente, que Ele faz tudo do jeito dele, não é do nosso. Segundo, que nós temos que depender dele. Não importa as circunstâncias, não importa se a gente não está vendo, nós temos que depender de Deus. E Êxodo 14, 31 também nos fala: Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés. Então Deus criou toda uma situação para que o povo aprendesse a depender dele. Mas como? Através de Ele estimular, de Ele regar esta fé no coração deste povo. Como? Manifestando o seu poder sobrenatural.
Então, muitas vezes Deus nos coloca, nos encurrala em certas situações, nos faz esperar a noite toda por um milagre, por algo impossível da parte dele, para que ele possa, primeiro, nos ensinar a depender dele, segundo, estimular a nossa fé, para que nas próximas situações que nós vamos passar no deserto, nós possa se lembrar, poxa, Deus abriu o mar para mim, ele vai abrir de novo. Ele nos faz entender que ele pode todas as coisas. Ele alimenta a nossa fé com esse poder sobrenatural que ele manifesta nas nossas vidas. Mas primeiro, ele nos ensina a depender dele. Nessa mesma situação. E ele alimenta a nossa fé assim. Para que nas próximas situações que nós vamos passar, nós vamos enfrentar no deserto, nós possamos, confiar, depender dele completamente. E essa palavra que eu quero deixar hoje para você, se você está enfrentando o deserto, meu irmão, entenda, a sua jornada no deserto não será curta, primeira coisa. E segundo, Deus, ele tem um objetivo para te colocar no deserto. E a primeira coisa que ele quer te ensinar aí é a depender dele completamente. Para que nada venha te tirar desse lugar de confiança no Senhor, mesmo tudo estiver desabando ao seu redor, cercado, você está cercado, você está com o mar à sua frente, você está com o faraó vindo no deserto atrás de você para te matar. Confie no Senhor, dependa do Senhor, espere no Senhor, porque ele vai abrir o mar. Pode demorar a noite toda, mas ele vai abrir o mar. Se você não aprender a depender do Senhor, logo de cara que você está entrando no deserto, você não vai muitas vezes sobreviver no deserto. Então aprenda com Deus, para que a sua jornada aí no deserto, ela seja mais confortável, menos tortuosa, menos desastrosa, para que você possa viver aquilo que Deus tem, para que quando você chegue lá no final, você esteja diante de Deus. E essa palavra eu quero entregar hoje para você. Eu agradeço por você ter estado até aqui comigo. Serão 4 vídeos, temos mais 3 pela frente, sempre falando sobre este tema, caminho no deserto. E que você possa receber essa palavra, que possa ter trago revelação ao seu coração essa palavra, e que nos próximos vídeos Deus possa falar contigo ainda mais. Até sábado que vem, em nome de Jesus, eu aguardo você sábado que vem. Fique com Deus. E até lá, não se esqueça, se você curtiu, curte aqui por favor. Se você gostou, se falou contigo, se de alguma forma te lembrou alguém ou lembrou de algum momento da sua vida, fala comigo nos comentários, eu quero ver o que Deus falou com você através dessa palavra. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho porque todo sábado terá aqui 3 mais sábados, terá este tema Caminho no Deserto e o YouTube vai te avisar quando a gente postar, tá bom? Até lá, até sábado que vem, em nome de Jesus.